Humildemente me achego a ti, com um quebrantado coração, de olhos fechados permaneço. Não ousarei abri-los pra te ver. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade é minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue os céus mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue o céu mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o
Graça e paz, querido. Mais uma aula que estamos juntos. Estivemos juntos em propósito e destino. Um tempo incrível que nós experimentamos. E hoje eu abri aqui a minha casa para estar junto com vocês, tendo mais uma noite especial, junto com o Espírito Santo e com você. Então, crie expectativa no Senhor. Existe algo lindo de Deus para ser liberado nessa aula. Já estivemos aí juntos tendo aula de propósito e destino. Vocês tiveram aula com o Leandrão também sobre paternidade. Que tempo incrível estamos vivendo. Então, aumente sua expectativa para tudo que ainda está por vir dentro desse tempo de aula aí na Zion. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o som da criação e entender um pouco mais o que seria o levita. Muitas vezes você pode ter escutado na sua igreja, os levitas lá do Ministério de Louvor. Eu sou levita. Será? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Amém? Entrando em som da criação, a gente não pode começar a falar sobre criação, sobre o som da criação sem orar juntos. Então vamos orar? Deus Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo sobre o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina, nos capacita. O Senhor é quem abre o nosso coração também. Muitas vezes achamos que as atitudes vêm de nós, mas até a vontade de te buscar é o Senhor quem coloca. Então, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração, para que a gente aprenda cada dia mais sobre a Tua Palavra e, mais importante ainda, que venhamos colocar tudo em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, queria que você abrisse em Gênesis 1. Não tem como a gente falar sobre o som da criação sem falar sobre Gênesis 1. Gênesis 1 vai dizer assim para nós. Gênesis 1, versículo 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria esse mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. O Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Então pensa comigo, como que era a terra? Era sem forma, era vazia, era caótica, era sem organização. Quando fala sobre ser sem forma, vazia, sem ser vivente, sem nada, também diz sobre estar sem um nível de organização, sem um beabá, se é que a gente pode dizer assim, da terra. A terra era escura e completamente desorganizada. A partir de um som, tudo começou a se organizar. O que começou a se organizar? Primeiro veio a luz. O som trouxe luz. Só que é interessante. A gente começa a pensar sobre essa luz e acha que é o sol e a lua, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Só que eu quero me atentar a algo com você. A gente fala sobre música, sobre som, e toda a criação começou com um som. Com haja luz. Falou, ele manifestou, ele declarou isso. O Pai, Deus, declarou isso. E isso gerou o quê? Luz. Gerou organização. Gerou o começo de algo poderoso. Então a consequência do som, ela gera luz. A consequência desse som é luz. E o mais interessante sobre essa consequência do som, essa luz, é que ela é boa aos olhos de Deus. Então, qual é a consequência do som que você tem gerado, da sua adoração? Qual é a consequência? Ela tem gerado luz? Ela tem gerado organização? Tem gerado mais expectativa, fome do Senhor? Tem gerado isso? Você como um ministro, você tem gerado organização no ministério? Porque se você gera luz, você está sendo bom aos olhos do Senhor. Porque a palavra diz que a luz começou a existir e Deus viu que aquilo era bom. E por isso ele continuou manifestando, ele continuou fazendo.
Olha que interessante. A sua adoração, ela pode gerar muitos milagres. A sua adoração, ela pode gerar maravilhas, pode gerar transformação, pode gerar luz. E se você estiver vivendo uma adoração onde você expressa essa luz, Deus vê como algo bom e quer manifestar ainda mais. Então que esse começo de aula você já comece pensando um pouco sobre isso, sobre a importância de gerar luz na sua ministração, na sua adoração ao Senhor. Porque a partir do momento que Deus olha para essa luz, para essa consequência do seu som, Ele quer fazer mais na sua vida. E existe algo especial nesse haja luz. Porque normalmente quando a gente pensa sobre haja luz, a gente pensa, tem um interruptor aqui, eu vou e ligo a luz. E o meu quarto que estava escuro, ele começa a ter luz. Só que isso é interessante. O que seria a luz da Terra? Se a Terra era sem forma vazia, veio uma luz, o que seria essa luz? A gente pensa que seria o Sol e a Lua. O que ilumina a Terra? O Sol? A Lua? Mas não se trata sobre isso. Não é sobre o Sol. A gente não está falando sobre o Sol no haja luz. Então o que a gente está falando, Lucão? O que a gente está falando nesse haja luz? Pensa comigo. Lá no versículo 14, abra comigo lá a sua Bíblia. Deixa ela aberta aí em Gênesis 1. Gênesis 1, no versículo 14, a gente vai ver que Deus, Ele cria o Sol e a Lua. Versículo 14. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. De que a gente está falando aqui? Do Sol e da Lua. Aquele maior para governar sobre o dia e o menor sobre a noite. O que a gente está aprendendo aqui? Sol e Lua. Então, o que é o haja luz em Gênesis 1, de 1 a 3, se o Sol só veio no versículo 14? Jesus. Jesus é o próprio haja luz. Jesus é como se Deus estivesse falando, vai meu filho, entra em campo aí. Simbora. Entra aí na jogada que eu preciso de você aí nessa proposta, nesse jogo, nesse desafio. E é interessante a gente parar para pensar sobre isso. Porque eu costumo lidar com pessoas que já foram amigo, que já foi ateu. Ou então uma pessoa que ainda é um ateu. E sempre existe um argumento falando, Deus é falho, Deus não é perfeito. Não existe, isso era uma pessoa. Por quê? Porque deu tudo errado e ele teve que chamar uma outra pessoa para chegar e consertar o erro que ele teve, porque a humanidade não aceitou. Como se Jesus fosse resolver um plano A que deu errado e fosse o plano B de Deus. Só que esse haja luz é a maior prova de que Jesus já entrou em campo desde o início, desde o princípio, muito antes desse ateu gerar qualquer teoria. Jesus já estava na jogada. Então esse haja luz é a comprovação de que Deus não tem plano B. Jesus já estava no seu plano desde o início. Jesus já estava ali desde o início. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que através de um som onde declarou, entra Jesus, gerou luz e Deus viu que era bom. Esse é o retrato da adoração genuína que você deve ter, que eu devo ter. A partir do momento em que eu estou adorando, eu estou trazendo um ambiente de adoração, eu preciso declarar Jesus. Eu preciso falar, entra Jesus, e aí vai gerar luz como consequência do meu som.
e Deus vai ver que aquilo era bom e vai fazer ainda mais. O que você tem gerado no seu som? O que você tem cantado? O que você tem declarado como entra se não for Jesus? Será que é um ego? Será que é um desejo de aprender mais para que você se destaque? Ou é realmente uma adoração genuína? Entra, Jesus. Entra nesse jogo, nesse desafio comigo. E aí sim, luz vai ser gerada. Então guarda isso no seu coração. Jesus, ele é o próprio haja luz. Aonde expressamos Jesus, geramos luz. E aonde é gerado luz, Deus vê como algo bom e quer continuar trabalhando ali. Assim como ele fez na terra, assim como ele fez em Gênesis capítulo 1. Então o que a gente pode aprender, além de saber que é Jesus no haja luz, o que a gente pode aprender mais com relação a esse som? A gente precisa entender quais são as consequências, as características desse som que a gente pode gerar. Porque ele não gera só luz. Ele não gera só luz. Ele não foi feito apenas para iluminar ambientes. A gente aprende na Bíblia vários versículos e textos onde o louvor, esse som, essa adoração gerou mais coisas ainda do que luz e organização. Eu quero falar um pouco sobre duas características, duas consequências desse som, duas coisas que entram na sua vida a partir do momento em que você começa a gerar esse som no seu coração, na sua adoração, na sua ministração. A primeira é o seguinte: o louvor é a arma do profeta. Guarda essa frase, o louvor é a arma do profeta. Abra lá comigo em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, que existe algo poderoso de Deus para ser liberado através desse texto. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento. Mas mesmo assim, o leito desse ribeirão vai se encher de água. E vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Olha isso, num ambiente em que existia sede, num ambiente onde Jesus poderia intervir, Deus poderia intervir. O que foi necessário para que o profeta recebesse a direção? Música, som, harpa. Um músico, ele foi chamado por Eliseu para ser instrumento, uma ferramenta do profeta. Então, olha que interessante. Normalmente um profeta, alguém vai pregar na igreja. Por que é necessário sim que tenha um louvor? Por que é necessário que tenha adoração? Porque esse louvor, essa adoração é a arma desse profeta para receber a direção de Deus e trazer a provisão para a comunidade, para o povo, para a sua igreja. Lógico que às vezes você é esse profeta. Às vezes você, com a sua adoração, é o profeta e ali o Espírito fala ao seu coração a direção que você deve tomar. Mas aí também existe a importância de andar em unidade, de entender como que a arma do profeta é o louvor. Então, se eu não venho fluindo na profecia, não ando como um profeta todos os dias, eu preciso desse profeta, que através da nossa adoração ele recebe a visão de Deus e aí sim vem a resposta para a nossa comunidade. Isso é um dos pontos. Louvor é a arma do profeta. Está lá em 2 Reis 3,15. Só que existe outro texto que fala sobre o louvor vencer guerras. Louvor vence guerras. Gideão, Juízes capítulo 7. Existe algo muito especial em Gideão. A gente aprende sobre Gideão
entendendo como que Gideão, ele entende algo que a gente precisa entender. Gideão, ele teve um start na vida dele que nós precisamos ter, que é o seguinte: entender que a presença de Deus é suficiente. Entender que se não for com a presença, não sai de casa. Se não for para você adorar, se não for para você trazer um ambiente de adoração, se não for para você ministrar com essa presença, não sai de casa. Se não for para entrar em guerra com essa presença com você, não entre. Mas se você entender que quem faz vencer guerra é essa presença, vai com tudo, mergulha. Porque Gideão entendeu isso. Gideão entendeu que essa presença que trazia força. E Juízes, um pouco antes do capítulo 7, no capítulo 6, versículo 12, Deus disse a Gideão assim: o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livre Israel. Só que é interessante a gente pensar nesse texto, nessas duas frases. O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livre Israel. Vamos comparar essas duas frases? Está dizendo assim, a expressão tua força, no versículo, numa dessas frases, ela está sendo referente ao verso anterior, que diz, o Senhor é contigo. Ou seja, essa força, Gideão, isso que você está carregando, que faz vencer guerras, que te traz para um novo patamar de luta, é a presença do Senhor. É porque o Senhor está contigo. Então o que a gente aprende com isso? Uma vida entendendo sobre a presença de Deus faz com que você vença a guerra. Só que é interessante. Por que eu disse que o louvor faz vencer guerras? Vamos para o capítulo 7, para a gente ler junto. O que está escrito no capítulo 7? Vamos lá para o capítulo 7, versículo 9. Diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como uma areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia, tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que essa caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. Um amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Então Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todos esse arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e seu significado, adorou a Deus, voltou ao arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele, e disse-lhes, olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial, e dirão, pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, gritar e fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá,
até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados, e eles cortaram a passagem dos midianitas pelas águas do Jordão até Bet-bera. Olha que interessante. Através de um sonho, Gideão adorou a Deus, recebeu a direção de Deus, venceu guerra tocando trombeta. Gideão entendia a importância da presença, a importância da direção de Deus, e através dessa direção de Deus, ele adorou, ele envolveu a música, envolveu o som que ele gerava, através desse entendimento de que a presença ali junto com ele fazia vencer guerras, e através disso ele derrotou um povo. O louvor faz vencer guerras. Gideão, existe uma força em você, Gideão, que faz com que você livre Israel. Vai nessa tua força. Então eu digo isso para você, querido. Existe uma força em você que faz você vencer guerras. Vai nessa tua força. Que força é essa? A presença do Senhor. A presença do Senhor. Só que é interessante. Gideão era levita? Você é levita? O que é um levita? Quero falar um pouco sobre isso com você. Quem eram os levitas? O povo de Israel, ele foi formado por 12 tribos, que eram dos filhos de Jacó. Levi era um deles. Portanto, os levitas, eles eram membros da tribo de Levi. Um exemplo de grandes nomes que eram da tribo de Levi: Moisés e Arão, que eram da família de Coate, e Coate era filho de Levi. Então, a tribo de Levi, ela tinha algumas responsabilidades. Cada família, cada filhos de Coate, filhos de Gerson, filhos de Merari ou Merari, não sei qual é a sua versão, mas eles tinham cada um uma responsabilidade, mas todos eles tinham responsabilidades em comum. O que era a responsabilidade do levita? Vamos começar a pensar um pouco sobre isso. A tribo de Levi, ela foi escolhida para as responsabilidades específicas com relação ao serviço. Talvez você está querendo anotar tudo aí, só que existe um material que está sendo enviado no grupo com todas essas informações. Então, se conecta comigo, esteja bem atento ao que eu estou te falando, sabendo que esse material vai estar entregue para você. Lógico, anota algumas coisas que vão estar somente nessa aula, mas esses detalhes sobre os levitas vão estar todos escritos no seu material. A tribo de Levi foi escolhida para as responsabilidades específicas com relação ao serviço. Quando os israelitas foram libertos da escravidão, nenhum primogênito do povo de Israel foi morto quando o Senhor passou pelo Egito. Por esse motivo, todo primogênito de Israel pertencia ao Senhor. Isso está escrito em Êxodo 13, de 11 ao 16. Êxodo 13, do 11 ao 16. Anota esse versículo porque ele não está no seu material. Êxodo 13, do 11 ao 16. Só que ao invés dos primogênitos de cada família de todas as tribos ali, Deus escolheu os levitas para substituí-los. Dessa forma, eles agiam na qualidade de representantes dos primogênitos das tribos de Israel. Eles eram separados como propriedade especial do Senhor. E existe outro texto que fala sobre isso, que é Números, capítulo 8, versículo 14 ao 19. Então, tudo bem, a gente está sabendo que os levitas eram descendentes da tribo de Levi, a gente sabe que existe Moisés e Arão, que faziam parte ali dessa linhagem, a gente sabe que foi escolhido como responsabilidade ali em relação ao serviço, e também que era uma propriedade especial do Senhor, os levitas. Mas o que eles faziam? Vamos lá. Qual era a função dos filhos de Coate? Os filhos de Levi são Coate, Gerson e Merari. Qual era a função dos filhos de Coate? Lá em Números 3, 29 ao 32 e Números 4, de 1 a 36, fala ali, dá uma pincelada de como que era essa função dos filhos de Coate, que era transportar os móveis do tabernáculo.
A gente vai ter matéria sobre isso na próxima semana, tabernáculo. E tenha muita expectativa no que Deus vai fazer, porque existe algo muito poderoso estudando tabernáculo. Qual era a função então dos filhos de Coate? Transportar os móveis do tabernáculo. Qual era a função dos filhos de Gerson? Cuidar do transporte e de erguer a armação do tabernáculo e seu átrio. Então, o tabernáculo, a armação dele, erguer essa armação e cuidar desse transporte era dos filhos de Gerson. Vamos consertar aqui. Filhos de Merari, tá bom? Filhos de Merari era cuidar do transporte e erguer a armação. Os filhos de Gerson era responsável pelas cortinas, cobertas e véus. Então vamos recapitular, ok? Os filhos de Coate, eles transportavam os móveis do tabernáculo. Os filhos de Gerson cuidavam das cortinas, cobertas e véus do tabernáculo. E os filhos de Merari cuidavam do transporte e de erguer a armação do tabernáculo e seu átrio. Sobre os filhos de Coate, Números 3, 29 a 32. Filhos de Gerson, Números 3, 21 a 26. E filhos de Merari, Números 3, 35 ao 37. Você consegue ali em Números 3 e 4 ter uma visão completa sobre essa questão das responsabilidades ali do tabernáculo. Beleza, mas existiam algumas tarefas que eram gerais. Quais eram essas? Eles eram guardiões do templo. Eles zelavam pelas coisas do Senhor, acampavam em volta do templo, impedindo que qualquer pessoa entrasse ali. Então eles protegiam o templo. Limpeza e arrumação, recebiam e guardavam dízimos e ofertas. Eu estou falando sobre o levita. Ensinavam a palavra e no final fala sobre ser músico, compositor e cantor. Será que se nós fôssemos considerados levitas, estava completamente se referindo ao louvor e adoração? Será que era sobre louvor e adoração? Sendo que a gente acabou de falar sobre transportar os móveis do tabernáculo, responsáveis pela cortina, coberta e véu do tabernáculo, transporte e erguer a armação do tabernáculo, guardiões do templo, zelar pelas coisas do Senhor, acampavam em volta do templo para proteger, limpeza, arrumação, receber o dízimo, guardar o dízimo, ensinar a palavra, aí sim falar sobre músico, compositor, cantor, aquele que exerce a adoração. Será que nós somos levitas? Não. Levita é um descendente de Levi. Levita é quem cumpria com essas responsabilidades. Então, se eu não sou um levita, se você não é um levita, quem nós somos? Quem nós somos? Você aprendeu isso há pouco tempo. Na verdade, você pode ter aprendido isso há muito tempo, mas você relembrou isso agora com a aula de paternidade, que você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E não fique chateado por ouvir mensagens repetidas, porque existem 3 coisas que eu costumo dizer que são essenciais na vida com Deus: saber, lembrar e agir. Guarda isso: saber, lembrar e agir. Saber, conhecer quem você é, sua herança, a palavra de Deus, conhecer sobre tudo que Ele liberou. Lembrar, porque muitas vezes na correria do dia a dia você esquece, eu esqueço. Então a gente precisa relembrar. Deus fez isso com Davi, quando foi trazer Davi para um próximo nível, falou: eu que te tirei do meio das ovelhas, das malhadas. Então a gente precisa lembrar e agir, que é o quê? Pegar essa teoria, isso que foi lembrado, e colocar em prática. Saber, lembrar e agir. Então, eu quero lembrar a você que você é filho de Deus. João 1,12 fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você crê, se você canta sobre eles, se você tem fé, você é filho de Deus. Como assim então? Somos filhos. Mas o que isso tem a ver com a adoração? Porque quando você exerce essa filiação, essa adoção que você ganhou de Deus, quando você entende essa paternidade e vive essa paternidade, você começa a despertar um ser adorador que você tem. A gente é um ser adorador.
Nós somos seres adoradores, porque se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando qualquer outra coisa. Às vezes o dinheiro, às vezes fama, às vezes o trabalho. Só que quando nós entendemos a paternidade de Deus, quando nós entendemos que somos filhos, a gente começa a transicionar aquilo que a gente adora. A gente começa a transicionar esse ser adorador que nós somos, começa a olhar só para Cristo. Só para Cristo. E você quer olhar mais para Ele, que você quer conhecer mais sobre Ele, você quer sentar na mesa com Ele como filho, ter uma refeição com seu pai, sentar e desfrutar de um banquete. Então, você não é só filho, você é um adorador. Lá em João 4,23 fala um versículo que você tem que tatuar na sua mente. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, Deus, Ele te promoveu como filho. Só que Ele também deu todas as ferramentas para que você se tornasse um adorador em excelência. Existe uma canção que fala sobre ser um adorador por excelência. Fala, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração no meu DNA. E eu quero ser um adorador por excelência. Esse deve ser você. Um filho que entende a importância de ser um adorador. Então que Deus te abençoe. Que essa mensagem fale muito ao seu coração. Vamos orar juntos, selando essa palavra. Deus Pai, muito obrigado, porque nós temos convicção, Pai, de que no meio dessa aula o Senhor falou forte ao nosso coração. Muito obrigado porque são grandes ensinamentos e viradas de chave mesmo na nossa mente, no nosso coração, para que a gente viva algo ainda mais profundo, ainda mais intenso com o Senhor. Nós queremos entender o som que nós temos gerados e dar isso ao Senhor, para que isso gere luz, para que o Senhor olhe para nós, veja como algo que gera luz e faça ainda mais. Nós queremos dar o mérito a Jesus, que é o próprio haja luz, e nós queremos declarar através da nossa adoração, entra Jesus, para que o Senhor gere coisas sobrenaturais durante a nossa adoração. Nós queremos, Pai, entender que nós não somos levitas, nós somos filhos adoradores e queremos colocar essa adoração realmente no nosso DNA. Deus, que nós venhamos a adorar o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz, por quem o Senhor é. Nós queremos nos apaixonar e amar cada dia mais o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Que você esteja realmente com muita expectativa no que Deus ainda vai fazer na sua vida. É um prazer estar com você ministrando essas aulas. Caso você queira bater um papo, tirar alguma dúvida, a gente vai estar lá no grupo do WhatsApp. Você pode me procurar no Instagram também, @LucãoMendanha. E a gente vai bater um papo muito proveitoso para tirar qualquer dúvida. Mas que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração. Você é filho e você tem tudo disponível para se tornar um adorador por excelência. Deus te abençoe. Paz.